Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, mas nem todo mundo chegou, né? Ainda não. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a reunião, porque a gente tem hora, se não abre a reunião, depois eu não posso nem fazer essa homenagem. Então, eu vou abrir, vou suspender, aí a gente aguarda um pouquinho. Aí vocês me falam, que aí a gente combina direito como é que a gente vai fazer. É uma tarde de alegria, né? É uma tarde para a gente celebrar. Que bom que nós vamos terminar sexta-feira assim, vocês estão salvando a minha semana. Então, contar para vocês minha semana aqui nessa assembleia, vocês estão salvando minha semana. Então, eu vou fazer isso, tá? Tem um roteirinho que eu tenho que ler. Aí eu vou suspender, a gente espera um pouquinho, né? O pessoal chegar e estamos tão tranquilos, sem pressa. Mas aí, se eu não abrir, a gente não pode nem fazer. Então, eu vou fazer que a gente já resolve essa parte. Boa tarde. A número regimental, declaro aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada faça seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência de convidados. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. Os trabalhos estão reabertos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de proceder à entrega dos diplomas referente aos votos de congratulações com professores e alunos, autores do livro BH é quem, BH é nós, Desvendando Horizontes. Esse livro maravilhoso aqui, com um projeto muito fantástico, que a gente vai ter oportunidade, na medida que a gente entrega as homenagens, de conhecer esse projeto. E que esse projeto inspire muitas iniciativas, para que a gente vá desvendando a nossa cidade, para que ninguém nos invisibilize em nenhum lugar que a gente queira estar. E que ninguém decida também onde que a gente pode estar. Não é isso? Então, nós vamos compor a nossa mesa. Nós vamos iniciar convidando os nossos professores. Convido o professor, educador social e professor de história, Fabrício Seixas Barbosa. Vem para cá, Fabrício. A gente pode bater palma para o Fabrício, se a gente quiser. Convidar também o professor de português da Escola Estadual Divina Providência, a escola aqui de BH. Patrick Esteves, vem para cá, Patrick. Também esses professores, né? Professor de filosofia da Escola Estadual Divina Providência, vem para cá o Bruno Rodrigues Barbosa. Agora, nós vamos também chamar os nossos homenageados e homenageadas que estão aqui conosco, que vão compor a nossa mesa desse momento de celebração. Quero chamar para estar aqui com a gente a Catarina Vitória Soares, estudante e homenageada. Bem-vinda. Também a estudante, nossa homenageada, Isabelle de Oliveira Lopes. Vem para cá, Isabelle. Nossa estudante e homenageada, Sofia Eduarda Vieira Serafim. Vem para cá, Sofia. Nossa homenageada, também estudante, a Beatriz Nicole de Castro Ferreira. Duas Beatriz no mesmo auditório, ao mesmo tempo, muita coisa boa, né? Vamos convidar também nossa estudante homenageada, Iadne Rafaela Rodrigues. Vem para cá também. Quero convidar a mãe da homenageada, nossa homenageada é Eduarda Gabriele da Silva. Convidar a mãe da nossa homenageada, Diná Teodoro de Souza. Vem para cá, Diná.
Deu tudo certinho? Estamos todos aqui? Estamos. E aqui no auditório com a gente, se vocês puderem acompanhar as imagens da TV Assembleia, vocês vão ver que tem vários familiares dos nossos homenageados e das nossas homenageadas. Essa nossa audiência está ao vivo na TV Assembleia, olha como é que nós estamos chique. E também no portal da Assembleia Legislativa. Então, está todo mundo vendo a gente. E eu comentava, no intervalo, que, além de fazer todas aquelas lutas da educação, a luta para a escola ser respeitada, para a escola ter o investimento, para a escola ser escutada, a luta para que os profissionais sejam valorizados, sejam respeitados pela carreira, a luta para que o dinheiro público da educação fique na educação pública, essas lutas que vocês sabem melhor do que eu, a gente também precisa celebrar coisas boas que acontecem. Então, essa sexta-feira está dedicada aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para a gente celebrar esse livro, que é resultado de um projeto, e, ao celebrá-lo, aqui não tem só um contexto, aqui tem todo um pertencimento à nossa cidade. Eu não vou falar muito sobre o projeto e sobre o livro, nós estamos aqui com os autores, né? Com quem fez toda essa dinâmica, quem organizou o projeto. São essas pessoas maravilhosas que vão contar um pouco dessa história. E o que eu desejo é que essa iniciativa seja inspiradora, que mais gente, ao nos ver, porque passa várias vezes na TV Assembleia, tem sempre uma reprise, nós vamos estar em várias reprises, ao nos ver, pense que lugar importante é esse da escola pública e que lugar transformador é esse da escola pública. E o tanto que a gente pode fazer na escola pública, no exercício da nossa cidadania e no reconhecimento do lugar que nós estamos. Eu ia dizer no mundo, mas, nesse caso, na nossa BH, que é o que o nosso livro nos fala. Então, todas as pessoas sejam muito bem-vindas. Nós vamos começar, estou combinando aqui, nós vamos começar com o nosso professor, educador social, professor de História, né, Fabrício? Essa turma de História, só podia ser, né? Essa turma boa da História, mas tem da Filosofia também, né, Bruno? Essa turma boa... mas tem a turma do Português também. Está completo. Está completo. E a matemática está aqui, está completo. Então, nós vamos ouvir um pouco desse contexto, um pouco dessa história, como é que essa ideia surgiu, como é que foi. E, na sequência, depois de nós escutarmos, também nós vamos prestar as nossas homenagens, entregando os votos de congratulações dessa audiência. Então, Fabrício, com a palavra, para trazer sua contribuição e conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, agradecer aos funcionários da Assembleia. Minha mãe é uma funcionária aposentada, servidora da Assembleia. Então, é um lugar que eu tive o prazer de conhecer desde pequeno. E a todos os funcionários, eu também estendo as pessoas que trabalham na portaria, aos serviços terceirizados, a todo mundo que faz essa casa possível, né? E, claro, a nossa conversa começa com a Lilian, sua assessora, e, na época que ela falou comigo, eu estava tentando discutir um outro tipo de projeto, como que seria possível, etc. E ela falou assim, a gente, me explicou que é muito burocrático ter acesso à verba e tal, e, numa das coisas, mas a gente pode pedir, eu trouxe o livro para deixar no gabinete seu, em homenagem minha colega, embora não esteja mais na escola, mas ainda atuo na esfera pública, com adolescentes em conflito com a lei, e me emociona. Fica feliz com o dia. A gente já tem muita coisa aí pelo caminho. Tem uma água do seu lado. Me emociona porque toda vez que eu falo desse projeto é uma utopia coletiva, em que a gente construiu juntos. E muita gente cita uma frase que é atribuída ao historiador também, Eduardo Galeano, que é aquela: para que serve a utopia? A gente olha no horizonte, a gente anda 10 passos e ela se afasta 10 passos também. Então, a utopia serviria para caminhar. Mas eu acho essa frase pobre, com desculpas, porque a utopia ela é alcançável. A gente alcançou. E a gente alcançou de que jeito? A gente não só fez esse livro, a gente também tem uma exposição fotográfica. O projeto se encerrou em 2022, esse livro foi lançado no final de 2022. A exposição fotográfica
feita pelos estudantes, né, está circulando em Belo Horizonte há 2 anos. O Bruno, não sei como, aí depois você pode perguntar para ele, que além de filósofo, é músico, né? Ele fez uma banda numa escola de educação estadual que não tem música, não tem instrumento musical, e eu não sei como ele conseguiu, montou uma banda a partir do projeto, compuseram uma música em homenagem ao projeto. Então, eu separei 3 vídeos, né, que são vídeos curtos, né, um que é durante o processo do projeto, que é quando a gente visita o Largo do Rosário, porque o projeto também foi articulado em rede, né? E o que eu estou chamando de rede? A gente teve esse privilégio que é reverberar pela cidade, né? Mas só reverberamos, eu estou vendo também aqui muitas pessoas, negros e negras, porque pelo coletivo de jornalistas negros da cidade, e negras, principalmente as mulheres. Então, a gente está percebendo que as autoras, a maior parte que compôs o projeto, todas mulheres, meninas e hoje mulheres e meninas, enfim, que fizeram o projeto e levaram o projeto adiante. Eu falo, a escola inteira, né, o projeto foi conduzido para mais de 1.000 estudantes, mas eu destaco aqui a potência das mulheres. Eu acho que, como historiador, eu sei que nós, homens, principalmente homens brancos, fracassamos na condução de uma sociedade mais justa, e a gente não está apto a isso. Eu não acho que a mudança vai vir da gente. Então, né, numa próxima eleição, estejam atentos. Não votem em homens brancos, dê preferência às mulheres negras também. Bom, retornando ao que eu estava dizendo, eu separei 3 vídeos curtos, que um é um processo, o outro é uma reportagem do jornal O Tempo, que fala, né, resume muito bem o nosso projeto, e o terceiro é a reverberação, que é quando a gente volta ao FMG, né, como artistas, né? Eu ainda estudo, né? Eu estou concluindo meu curso de pedagogia no FMG com ênfase em educação social, e aí a gente volta ao FMG já como artistas, que eles visitam ao FMG, que a maior parte desses estudantes não conheciam, né? Em parceria também com professores, enfim, o projeto todo é uma articulação de rede. Ele só foi possível porque existiu essa rede, seja com o coletivo de jornalistas negras, seja com outros atores sociais da cidade, com os estudantes, com os funcionários da escola, enfim, e retorna como, né, nesse sentido de apresentar o FMG e os cursos possíveis, né, para as pessoas que estavam no ensino médio. Inclusive, a gente tem aqui a Sofia, né, e a Yadne. A Yadne está estudando matemática na UENG e a Sofia está estudando ciências de dados na UFMG. Então, tipo assim, como que o projeto também consegue abrir janelas, né, e horizontes, né, para vários desses estudantes, né, que, como as pessoas aqui bem sabem, mas para quem está assistindo, né, a escola se localiza no bairro Regina e faz divisa com Ibirité e Contagem. Então, pensar como que essa população acessa a cidade era um dos desafios, né? E aqui eu também registro meus agradecimentos à Renata, que era a vice-diretora, e soube do Prêmio Escola Transformadora, que eu tenho, e você também, né? A gente tem inúmeros problemas. Eu não estou aqui para defender os parâmetros pelos quais ele é distribuído, a meritocracia, enfim, mas esse projeto só foi possível porque a gente tinha dinheiro para investir em projeto. Inclusive, depois, eu acho que a gente me coloca à disposição de pensar também em como, a partir disso, trazer visibilidade para outros projetos, que eu acho que a categoria ela precisa disputar espaço na mídia social. Eu acho que o instrumento de greve, há muito tempo, já não nos traz resultado, né? É legítimo, mas eu sinto isso que quando as pessoas não sabem o que os professores estão fazendo. E aí eu fui conversando com outras escolas dos rincões assim de Minas Gerais, e elas fizeram projetos maravilhosos, e eu não saberia se eu não tivesse tido esse tipo de diálogo, né? Como trazer visibilidade e, de alguma forma, recuperar prestígio social por uma classe que é tão vilipendiada, né? Então, e aí, retomando, que agora até me perdi, mas aí esse projeto ele surge para discutir direito à cidade, reparação histórica, política higienista e mobilidade urbana, que a gente não vai chamar nem de mobilidade urbana, né? A gente está aqui com a Sofia, também depois ela pode contar, ela atrasou porque o transporte público em Belo Horizonte não funciona, foi feito para não funcionar, né? É um mecanismo de segregação da periferia da cidade, e funciona muito bem, infelizmente, né, como um mecanismo de segregação. E então o projeto
nasce com esse objetivo, né? E também a Patrícia, que não está aqui, que cuidou de todas as burocracias possíveis, que é também utilizar uma verba pública. E eu agradeço a ela, agradeço a Beatriz por ser a minha deputada, né? Então, no ano que Bolsonaro foi eleito, eu elegi a Beatriz e elegi a... gente, esqueci. Não, não foi, não. Ela já licenciou, era do PSOL. Áurea Carolina. Sim, Áurea. E aí, reelegi depois com a sede de Jacriabá. Mas, então, agradeço, porque é isso, né? Acho que essa coisa também da esquerda ficar falando a gente tem que fazer autocrítico. Não, a gente está num sistema muito desleal, né? E eu acho que tem muita gente fazendo trabalho de base, o trabalho de base nunca acabou, né? E a gente fica assim, sempre se culpando, né? Lutando uma guerra injusta. E eu acho que aonde que entra a educação nisso? É isso, a educação crítica, né? O nosso projeto ele retorna em 2022, no primeiro ano pós-pandemia, final, mas a gente não sabia que seria o final do governo fascista que a gente tem, e a gente propõe um projeto político, né? Da cabeça aos pés. A gente está rediscutindo a cidade, e a gente não rediscutiu só, vamos só criticar. Esses estudantes reescreveram a cidade, reescreveram no plano musical, reescreveram na escrita propriamente dita, no plano fotográfico, na camisa que é feita por um estudante também. Então, a cidade foi reescrita no plano simbólico, começa por aí. Então, alguém que for repensar a cidade, né, vai ter que estudar o que esses estudantes produziram, porque eles já projetaram um outro tipo de utopia, já está fotografado, já está musicalizado, já está escrito. Então, nesse sentido, o projeto caminhou. E aí, o que eu separei, que eu senão poderia me estender aqui durante mais 1h30, que foi um projeto de um ano inteiro, mais de 70 aulas passeios, enfim, um esforço colossal para fazer isso, e os estudantes bem sabem, todo mundo ralou, as gestões eram democráticas, né? A gente criava núcleos e eles decidiam o que fazer e como fazer, honrando aí Paulo Freire, né? O nosso mestre da educação. E aí a gente está aqui hoje para receber essa homenagem. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, né? Eu não vou ficar aqui 1h30, igual eu fiquei lá. Esse livro foi distribuído para todas as escolas municipais de Belo Horizonte, junto com o kit literário no ano passado. Então, recebemos o prêmio do IFAM, né, do Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico, né, a gente foi a única escola premiada no Brasil, então eu estive em Brasília representando o projeto, recebemos também o prêmio da ANPU, da Associação Nacional de História, e com esse prêmio da Associação Nacional de História a gente levou vocês ao UFMG, né, para ser apresentados ao UFMG, a parte dos estudantes, e também revisitar a UFMG como artista e não só mais como visitante. Então, o projeto ele começa em 2022 e até hoje ele parece que não se encerrou e parece que não vai se encerrar, porque é um pacto que a gente está aqui reafirmando de uma utopia coletiva, que é ressignificar essa cidade. E a gente não pensa isso sozinho, né? E nem ressignifica a cidade sozinho. Então, eu fico feliz que vocês estão aqui. Eu sempre acho muito ruim quando só eu falando e sou presente, porque o projeto não é sobre mim, é sobre nós, né? Em nenhum momento teve essa questão de um protagonismo de uma pessoa só. Esses vídeos são curtos e eles dialogam de diferentes etapas do projeto. É só para quem não conhece e também para quem já conhece, a gente olhar assim e falar, a gente fez isso tudo mesmo, a gente é foda. É isso, gente. Passando a palavra para as outras pessoas. Obrigado. Pode passar. A ideia, então, agora é a gente ver os vídeos. Então, vamos lá. A ideia do projeto era a gente explorar lugares que geralmente a gente não vai, não tem acesso, e vir ao UFMG, que é um direito de cada um, e trazer todo esse projeto, essa ideia, me deixou bem feliz porque expande, né? Foi bem além do que a gente imaginava. Toda a ideia do projeto e ver o sonho do projeto ali, que todo mundo sonhava junto, se tornar realidade. Então, eu fiquei bem feliz. Sem dúvidas, é algo
maravilhoso, né? Porque a gente sempre teve a UFMG como um exemplo de lugar de educação. Começou de trás para frente, mas tudo bem. É porque não tá, são 3 pequenos filhos, mas não está na ordem cronológica. É uma oportunidade muito boa para todo mundo, para os professores, principalmente para os alunos que ficam dentro de sala quase o dia todo, escreve e fica aquela coisa cansativa, sabe? Não tem nada diferente e é legal pra gente, sabe? Eu acho que é muito legal essa oportunidade, porque já que a gente está estudando a história da nossa cidade, nada mais justo do que a gente conhecer ela melhor. Então, eu acho muito legal e tomara que continue essas discussões para a gente conhecer esses lugares que foram tão importantes para a nossa história. Eu acho importante porque os criadores de BH demoliram um lugar com gente lá e para construir Belo Horizonte eles apagaram totalmente a história de um povo que é a nossa, meio que a nossa origem. Que é o lar do Rosário, esse lar que era esse meio que todinho, tá? Esse meio. A capela, essa capela de Nossa Senhora do Rosário, ficava nessas mediações aqui, com essa fachada, aqui a fachada dela à frente da capela, virada para lá, virada para onde o sol nasce. E a capela do Rosário aqui, com o cemitério no entorno dela. Então ela tinha um cemitério, que está escrito nos documentos, né? Ela tinha esse cemitério virado para lá. Então o cemitério pode ser todo esse cruzamento, cada ponto vermelho é uma pessoa preta. Onde que estão as pessoas pretas, pelo que vocês podem ver aqui? Não, eles estão. Toda a parte azul é a Avenida do Contorno, é a parte da Avenida do Contorno. Então 98% dos habitantes do centro da cidade, do centro da Avenida do Contorno, são pessoas que se declaram brancas. Que a cidade foi então pensada e planejada para pessoas brancas. E é por isso que o museu não conta a história das pessoas negras, porque a história que ia ser contada, que a gente está acostumado a ouvir, é a história das pessoas brancas. Tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Oh, tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Oh, tá caindo fulô. As flores que estão caindo é a flor do conhecimento, a flor da oportunidade de sermos pessoas, ser humanos melhores do que foram os nossos antepassados. É isso que a gente quer. Não é ser melhor que o outro, é ser pessoa melhor. É de se engrandecer e de não menosprezar o esforço do outro. Muito obrigada pela acolhida. Padre Mauro e a Isabel Casimiro. Fim de semestre chegando e os alunos da Escola Estadual Divina Providência, localizada no bairro Regina, na região do Barreiro, se reuniram embaixo do Viaduto das Artes para uma tarde especial. Não era nenhum tipo de aula nem atividade escolar, mas sim a celebração de uma conquista coletiva, fruto de uma atividade escolar e que virou livro. O trabalho era visitar locais icônicos da cidade e outros nem tanto, e mostrar para os adolescentes as essências de Belo Horizonte. Segundo o professor de História e coordenador do projeto, Fabrício Seixas, a proposta ganhou corpo por iniciativa dos próprios estudantes e resultou no livro que acaba de ser lançado. Era apenas uma questão de fazer as aulas passeios em vários lugares e fazer uma exposição fotográfica. Mas no meio do caminho, com os relatos, surgiu a ideia de fazer um livro, um guia que é turístico, mas é um guia afetivo, baseado no relato dos meninos, dos estudantes. E das meninas, porque tem que falar que a maior parte dos estudantes que participaram das comissões são mulheres, esmagadoras. Então, certo seria eu referir aqui no feminino, sempre. Então, foi fácil, né? E aí, a banda da escola, com o professor Bruno, que está aqui também, reuniu, a banda se formou a partir do projeto, compôs uma música do projeto e agora eles vão tocar não só a música do projeto, como outras músicas também. Então, enfim, virou uma outra coisa a partir
do engajamento de cada um desses estudantes. Palácio da Liberdade, Mineirão, Serra do Curral, esses são alguns dos vários pontos de Belo Horizonte visitados pelos estudantes do ensino médio e que registraram qual foi a experiência de sair da periferia e ocupar esses locais. E o resultado está justamente no título do livro publicado pelos estudantes. Muitos desses locais a Yadine sequer havia visitado antes. Para ela, a experiência foi enriquecedora. Cada um desses 3 lugares foi muito importante para mim, para minha turma, porque nenhum dos alunos tinha ido a esses lugares ainda. E cada um trouxe uma coisa. O museu é uma coisa que eu coloquei em um dos relatos, que o museu todo mundo encara como se fosse uma coisa chata, só que a gente estando lá, conhecendo um pouquinho mais da nossa história, foi muito importante para todos nós. A UFMG nos deu uma visão de futuro assim, sem tamanho. O relato da UFMG fui eu que escrevi e eu contei no meu livro. Muita gente não queria nem fazer faculdade, mas indo visitar o UFMG, deu para perceber que é possível a gente sim planejar o nosso futuro, uma faculdade. É difícil, mas não é impossível. O aglomerado da Serra é um lugar que muitas pessoas têm preconceito por ser favela e tudo mais, mas uma coisa que meu avô me disse, que ficou muito marcado, foi que é muito interessante a gente visitar uns lugares que as pessoas elas são tão diferentes, mas com realidades tão parecidas ao mesmo tempo. Foi assim, 3 lugares completamente incríveis para a gente visitar. Oportunidade também de colocar em prática um sonho de criança, como foi o caso do Isaac, que sempre quis escrever um livro. Foi uma oportunidade incrível que o Fabrício pôde dar pra gente. Tanto que quando eu vi meu nome escrito ali, meu olho encheu de água, eu comecei a chorar, porque isso é uma conquista muito grande pra mim, como uma pessoa trans e pra mim como uma pessoa que sempre teve o sonho de ser escritor. Isso que o Fabrício faz é muito incrível, porque a gente está desde 2019, crianças do 8º ano, que ele começou com um projeto Seu Nome, Seu Bairro, teve vezes que a gente teve que fazer vaquinha na escola para poder conseguir visitar um lugar. E está sendo muito incrível participar disso tudo, ver as pessoas procurando livro, ver que todo mundo está gostando, está se divertindo, porque dizem que depois da tempestade vem o arco-íris, e aí hoje a gente está podendo desfrutar disso tudo, depois de ter tido muito trabalho, foram muitos meses escrevendo, lendo texto, trabalhando, duro mesmo, pesado, visitando lugar, tirando foto, fazendo texto, roteiro. E aí hoje a gente está aqui, é uma conquista muito grande, está sendo uma sensação muito, 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 muito boa para mim. Conquista que foi compartilhada com os amigos e com a família, como é o caso da Alana Maia, que era só sorrisos ao lado do pai, o Anderson. Você foi uma das alunas, né, entre as várias que participaram desse projeto. Hoje, para você, como é que é a sensação de estar aqui depois de um ano letivo inteiro, né, correndo atrás desse projeto? Eu sei que deu muito trabalho para vocês também. E agora vocês estão aqui celebrando, comemorando esse momento, né? Como é que é estar participando desse momento? Aí, pra mim, é uma sensação muito boa, porque, tipo assim, orgulho principalmente, porque a gente lutou muito pra estar aqui, a gente teve que fazer muitas coisas, principalmente passar por alguns comentários desnecessários. Então, pra mim estar aqui, pra gente estar aqui, é um orgulho imenso. E como pai, imagino que você também deve estar bastante orgulhoso da sua filha, né? Muito, né? Vi a dedicação dela em casa, pelos projetos, por tudo que ela ia fazer. Eu sempre dei meu apoio, ela sabe disso, né? E muito orgulhoso, né? Só tenho que agradecer. Para a Rádio Super, repórter Pedro Nascimento. Vamos continuar ouvindo os professores agora. Vamos ouvir o Bruno. Bruno, que é professor de filosofia, da Escola Estadual Divina Providência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Assim, eu nunca tinha visto um projeto de tamanha magnitude numa escola. Foi um projeto complexo de ser planejado, de ser executado. Como o Fabrício bem mencionou, foram cerca de 70 aulas, excursões, né, por mais de 20 pontos da cidade de Belo Horizonte. O projeto foi dividido em vertentes, né? Então teve a vertente da produção do livro, também a vertente da exposição de fotografias e a vertente musical. Então, assim, não foi um projeto simples de se fazer, né?
e eu nunca tinha visto um projeto de tamanha magnitude. É muito importante a temática desse projeto, né, discutir o acesso à cidade de Belo Horizonte, principalmente, né, como o Fabrício bem mencionou também, a localidade em que a escola está inserida, né, as dificuldades de acesso aos diversos espaços públicos da cidade, e os estudantes com um empenho que foi fenomenal, né, de experienciar. Se os estudantes estão recebendo o reconhecimento que estão recebendo, é muito merecido pelo trabalho, pela competência que tiveram. Eu queria agradecer, né, o Fabrício por ter liderado e idealizado esse projeto, professor de uma dedicação ímpar, um professor que tem muito afeto com os estudantes, né? A gente aprende muito com ele. Agradecer ao professor Patrick, que foi o responsável por coordenar, junto com os estudantes, a produção do livro. O professor Patrick já é amigo meu de muita data. A gente trabalha junto no Divina Providência, na Escola Estadual Divina Providência, desde 2019. Agradecer duas pessoas que foram fundamentais para a realização do projeto, que não puderam estar presentes hoje, que é a ex-diretora e a ex-vice-diretora Patrícia e a Renata. Sem elas, a gente não teria conseguido fazer o projeto, né? E, principalmente, agradecer aos estudantes, que foram os verdadeiros protagonistas de tudo, né? Através do empenho, da reflexão crítica, através né, da luta, que eles mostraram para a gente que é possível lutar sempre por uma educação melhor. Como o Fabrício disse também na questão da utopia, né, eu acrescento ainda que, mesmo que a utopia não seja alcançada, ela é indispensável como um norte. É para onde a gente tem que caminhar. O caminho que a gente tem que seguir é em direção à utopia. E, por fim, é isso. Gostaria de agradecer a todos os funcionários também da Escola Estadual Divina Providência e, principalmente, aos estudantes. Muitos deles se formaram, estão aqui, estou vendo agora, não via há tempo, né, e é muito gratificante tudo isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, mais uma vez, deixar nosso abraço, né, para a Patrícia e para a Renata, que não puderam estar conosco, mas aí nosso reconhecimento, nosso agradecimento também. Vamos continuar aqui, vamos ouvir agora o Patrick, professor de português da nossa Escola Estadual Divina Providência. Obrigado. Olha, que emoção, né? Eu acho que é até difícil de acreditar que uma ideia, um projeto que a gente pensa na escola, né, diante de toda a realidade da educação pública, chegaria até aqui. Eu preciso começar, né, essa fala minha agradecendo você, Beatriz, nossa companheira de luta, né? Inclusive, o nosso projeto surgiu em um período em que estávamos entre greves, né? Houveram greves nesse período, e ter, né, você lá, a gente está falando de utopia. Eu acho que nesse período sombrio, né, em que vivemos, principalmente para a educação, a coisa que mais atacada é a nossa esperança. E ter uma pessoa como você lutando junto com a gente reacende essa esperança, né? É muito importante. Obrigado, eu. E sobre o projeto, né? Quando a gente recebeu essa verba, a gente teve a oportunidade de ter o Fabrício, que ainda era designado na escola e que já tinha começado um trabalho com os alunos com o Seu Nome, Seu Bairro. E aí nós formamos, né, uma comissão. E, a princípio, a ideia
era desenvolver trabalhos que tivessem a ver com as excursões que os alunos fariam, né? E aí eu tive essa ideia de desenvolver com as minhas turmas um guia turístico, né? Falando sobre a cidade e tudo mais. E aí o Fabrício, né, viu um potencial muito grande na ideia, a gente começou a pirar com o que a gente podia fazer, porque a gente tinha dinheiro, né, que é o que a gente mais precisava. E aí, essa ideia de um roteiro de viagem, um guia turístico que ia apresentar as características dos lugares, como acessar, como chegar. Quando a gente pega os relatos dos nossos alunos, a gente vê que tinha muito mais ali, sabe? Tinha a visão de mundo desses jovens, assim, que às vezes não têm acesso, né, a tantas coisas por vários motivos. Um deles é de morar muito longe do centro cultural. Infelizmente, as coisas ainda estão muito concentradas no centro, né, e não chegam, né, com tanta facilidade para nós que moramos lá mais distante um pouquinho. E aí, quando a gente leu esses relatos, a gente viu uma coisa muito maravilhosa ali, sabe? E aí surgiu a ideia desse livro, que os meus alunos todos compraram, né? Porque eram muitos relatos, todos os alunos fizeram vários relatos. E aí, os nossos autores aqui foram responsáveis por conseguir capturar todas essas visões, todas essas impressões, todos esses sentimentos, sabe, desses colegas, para poder transformar nesse livro, nesse produto final, assim. Então, aqui tem o olhar de cada aluno da nossa escola, porque todos tiveram a oportunidade de participar das excursões, foram muitas excursões em vários lugares, e os nossos queridos que estão aqui hoje, né, nossos grandes orgulhos, eles fizeram essa captura de toda essa essência, assim. Então, eles são porta-vozes aí desse grupo maior, né? E assim enche a gente de orgulho. É muito emocionante poder falar desse livro, falar desse projeto e estar aqui junto com os meus alunos, que é tudo, né? A razão da nossa escola existir é por eles. Obrigado. Eu estou cochichando aqui que daqui a pouco vai cair um cisco no meu olho também. Mas eu acho que vocês tocaram numa questão que é talvez a das mais importantes nesse período que a gente está vivendo. Ou a utopia, ou a esperança. E como que hoje tudo que a gente vive tenta nos tirar esse sentimento de esperança. Porque se você não tem esperança, você não tem para onde mirar e o que batalhar, a gente fica disperso, né? A gente fica meio sem vontade de fazer as coisas. A gente até faz, porque a gente tem obrigações aí na vida. Mas essa questão da esperança ou da utopia, que precisa ser alcançável mesmo, eu acho que é uma das questões mais importantes. E quando a gente... Quem diria que eu falaria essa frase, né? Quando a gente é jovem... quando a gente é jovem, porque eu já estou noutra etapa, não é? Mas quando a gente é jovem, a gente precisa de ter mais alguma coisa para fazer com que a gente queira levantar bem todos os dias ou batalhar pelo dia bem. E esse projeto está mostrando que a escola ajuda nesse lugar. Então, assim, parabéns. E, por falar em parabéns, vou começar a entregar essas homenagens para poder celebrar, porque essas homenagens elas foram propostas por mim, aprovadas pela Comissão de Educação, mas elas se tornam homenagens do Poder Legislativo. Então, cada placa que eu entregar aqui agora é uma placa de reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tanto é que é o presidente que assina, é o presidente da casa que assina. Então, eu vou entregar cada homenagem, depois nós vamos ouvir os nossos homenageados e as nossas homenageadas e também familiares. Mas o que eu quero dizer é que esse dia aqui na comissão seja inspirador.
E eu vou levar como para casa, o que você falou, Fabrício, também, desse lugar de prestígio social da nossa profissão. Porque tem muita coisa boa sendo feita na escola. Tem muita coisa boa acontecendo. Todo dia, todo dia. Eu ando bastante, eu vou em escola, porque é o meu ponto. Eu me organizo a partir desse lugar de representatividade. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa sendo produzida. E a gente tem que contar, porque se a gente não conta, quem vai saber? Se a gente não contar, quem vai saber? E se a gente não sabe das coisas boas, a gente fica só com as referências que, às vezes, não é tão boas, porque a gente está num momento da sociedade como espetáculo que o que lacra, o que dá entrega no algoritmo das redes sociais é o que é ruim, é o que gera um impacto, um escândalo, uma notícia. Não é assim? Então, a gente precisa falar mais das coisas boas que acontecem, para mostrar que tem esse lugar, né, do que é bom. Vamos parar de... Vamos entregar essas homenagens. Cadê as homenagens, gente? Cadê aquele microfone para eu ficar agachando? Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos entregar para cada homenageado e homenageada. Eu estou na fase do óculos. Gostou, mas chegou. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pedido da deputada Beatriz Cerqueira, congratula-se com Eduarda Gabriele da Silva pela publicação do livro BH é Quem, BH é Nós, Desvendando Horizontes, que oportunizou alunos da Escola Estadual Divina Providência a contar a história da capital mineira. Palácio da Inconfidência. É importante ter um projeto para discutir os palácios dessa cidade, não é? Em Belo Horizonte, 8 de novembro de 2024. Olha eu dando palpite, né? Assina o primeiro secretário, assina o nosso presidente, deputado Tadeu Leite. Então, cada placa de congratulações é esse reconhecimento público do Poder Legislativo, no Palácio da Inconfidência. Então, vamos chamar... Cadê a Eduarda? Nós vamos combinar de fazer todas as entregas, e aí depois a gente abre palavra para as homenageadas e homenageados. Pode ser? Convidar a família da Eduarda para vir receber junto. Vem cá, mãe. Alguém filma. Alguém filma, fotografa, vai ter álbum, vai ter tudo. Vem para cá. O professor fica junto também. Pode levantar, professor. Vamos jogar isso aí para lá. Vamos organizar aqui a mesa para entregar as homenagens. Não é? Deu tempo? Então, aí, ó. Pega esse aqui, pega um pedacinho dessa placa aqui, que ela é super. Olha lá. Quem sabe? A gente só para de sorrir quando você termina. Pode fazer palmas para o Eduardo. Agora nós vamos chamar a Yadne Rafaela. É o mesmo reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, congratulando com você pela publicação do livro BH é Quem, BH é Nós, Desvendando Horizontes.
Vem para cá. Agora, gente, é uma tarde muito importante, porque tem duas Beatriz no mesmo ambiente. Então, nós vamos juntar as duas Beatriz agora, que a gente vai homenagear a Beatriz Nicole de Castro, também o reconhecimento pela publicação do livro e por todo o projeto, né? Todo contextualizado aqui. Agora a gente vai chamar a Sofia Eduarda, também para receber a sua homenagem. Agora a gente vai fazer a entrega da nossa homenagem à Isabelle de Oliveira Lopes.
Agora a gente vai chamar a Catarina Vitória Soares Carvalho, para receber essa homenagem. Porque agora a gente vai homenagear os professores, né, gente? Uai, porque para ter tudo isso teve que ter professor, né? Então, nós vamos... uai, vamos... Tem galerinha também? Então tem. Nós vamos prestar homenagem agora ao nosso professor Patrick, que é professor de português da Escola Estadual Divina Providência. A homenagem, como vocês estão acompanhando aqui pela TV Assembleia, é pela publicação do livro. Esse livro aqui, ó. BH é quem? BH é nós, Desvendando Horizontes. Vamos entregar o do Fabrício? Vamos homenagear o nosso professor e educador social, professor de História, Fabrício. Eu esgotei a minha cota da minha família para participar dos processos do projeto. Vai da minha família de projeto, a coração, a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida, né, cara? Não tem nem dúvida. Desafio fazer uma coisa mais coletiva, mais bonita que essa. Vamos ouvir nossos homenageados agora?
Oi? É porque é isso que eu estou organizando aqui. É porque quando a gente fez os votos de congratulações, foram para os autores, são descritos no livro. Mas não quer dizer que a gente não faça um voto de congratulações e o Bruno volta. Pois é. Vamos combinar que você volta? Não, vamos combinar que você volta. Vamos combinar que você volta. É porque a gente fez para todos os que estavam como autores. Foi isso. É isso que eu estou tentando aqui, que alguém me explique também, que eu fiquei com a mesma dúvida no final. Eu fiquei com a mesma dúvida. Por isso, vocês estão vendo que eu estou demorando a reorganizar, porque eu fiquei com a mesma dúvida. E quando a gente fez para os autores. Mas o Fabrício cochichou aqui para mim que, sem ele, esse projeto não aconteceria. E ele está aqui conosco hoje, receba a nossa homenagem. E aí eu te entrego o voto de congratulações um pouquinho mais para frente. Combinado? Então, vamos ouvir quem está homenageado e a gente ainda não ouviu? Nós já ouvimos os nossos professores. Vamos ouvir a Eduarda? Cadê a Eduarda? Está aqui do meu lado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada a todos que estão presentes aqui hoje. É muito importante esse livro. Foi muito importante na minha vida ter participado dele. Muito obrigada, Fabrício, Bruno, professor Patrick. Sem eles, né? Se eles não tivessem abraçado a nossa causa, nada disso tinha acontecido. E só um minuto. Foi muito importante porque esse livro, assim que a gente voltou para a escola, depois da pandemia, eu descobri que a minha irmã estava com leucemia. Então, assim, não só de conhecimento, foi muito gratificante. A gente, assim, foi de um imenso conhecimento, a gente saber das visitas, foi uma oportunidade imensa, porque nem todo mundo lá na escola tem verba, tem dinheiro para poder estar indo nesses lugares, ainda mais que são lugares de conhecimento escolar, mas também foi um meio de eu, não sei, esquecer um pouco do que eu estava vivendo no pessoal, talvez. Então, me ajudou também no pessoal. Muito obrigada a todos, e é isso. É só isso que eu tenho a falar. Vamos ouvir a Yadne, Rafaela. Boa tarde. Toda vez que o Fabrício me manda mensagem, eu sei que foi porque o nosso projeto alcançou mais do que a gente esperava que ele teria alcançado. Quando eu aceitei a oportunidade do Fabrício de fazer parte desse projeto, nenhum de nós dois imaginou que ele teria uma proporção tão grande quanto ele tem agora. Eu sou muito grata a tudo que eu passei na escola. Eu lembro que eu estava na loucura de trabalhar e de estudar, e ainda assim, eu sempre tirava do meu tempo para esse projeto, porque era muito importante. Uma frase que me marcou muito diz que, e quando tudo chegar ao caos, a escola ainda será a salvação? Nesse caso, Fabrício, Patrick, Bruno, vocês foram a salvação. Vocês trouxeram uma perspectiva de futuro para muitos jovens que estavam lá se formando no ensino médio, que não sabiam o que queriam do futuro. E com esse acesso a novas informações, a novas culturas, a gente teve a oportunidade de descobrir que a gente poderia ser muito mais do que a gente esperava ser. Eu digo que, como futura educadora, graças a Deus, escolhi passar por essa luta. Como futura educadora, vocês me deram uma visão muito além do que o professor pode ser. Muito obrigada. Obrigada. Vamos, na sequência, ouvir a Beatriz. Boa tarde a todos.
Eu quero agradecer primeiramente à escola, né, porque sem eles a gente não teria conhecido tantos locais que, igual eles falaram, muita gente não tem condições de estar visitando o museu, o Mineirão, que foi o que e o Eric, que não pôde estar presente, escreveu. Foi muito gratificante fazer esse livro, né, que agora tomou uma proporção que eu acho que ninguém imaginava que ia chegar a tantos lugares. Foi muito gratificante mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Vamos ouvir a Sofia? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu, na verdade, eu vim de um contexto um pouco diferente da maioria dos alunos da escola pública. Eu iniciei a minha jornada escolar num colégio particular. E lá a gente sempre ouvia coisas tipo, meu pai falou que se eu tomar bomba, eu vou para a escola pública. E sempre tendo essa visão muito pejorativa do que seria a escola pública. E quando eu tive a oportunidade de começar a frequentar a escola pública, você vê muita resistência. Muita resistência. As pessoas das quais são julgadas como inadequadas, hoje estão aqui sendo homenageados por escrever um livro. Então, eu acho que falta incentivo, e como o Bruno e o Fabrício disse, a gente precisa continuar lutando por essa utopia. E eu quero agradecer muito esses 3 professores, eles marcaram profundamente a minha vida. E prestar uma homenagem a todos os educadores também. Não desistam da educação, não desistam dos alunos. A gente vai conseguir mudar isso. Obrigada. Vamos ouvir a Isabelle. Vamos ouvir a Isabelle. Boa tarde. Eu queria agradecer principalmente o Fabrício, o Patrick, o Bruno também, né? Que ele fez a banda na escola, foi muito legal na época. E mostrar a importância que teve esse projeto para a gente conhecer como que foi a história de BH antes da gente aparecer aqui. Para a gente saber que não apareceu do nada. Teve alguém que construiu, teve uma história por trás de tudo aquilo. Foi de grande importância para a gente lá na escola, porque muita gente não conhecia as histórias, não sabiam o que tinha acontecido igual. A gente conheceu o Largo do Rosário. Foi de grande importância para a gente. A gente conheceu um lugar tão histórico que não existe mais. Está lá representativamente, assim podemos dizer. Foi de grande importância para a gente, né, que a gente conheceu os lugares, soube um pouco mais da história de BH e como é a cidade que a gente mora. Obrigada. Nós vamos fechar aqui com a Catarina. Boa tarde. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e pela toda essa homenagem. E eu queria dizer que o meu eu de 2 anos atrás não imaginaria que eu ia estar aqui recebendo uma homenagem agora por conta desse projeto. Mas tudo começou com uma ideia que todos os alunos, pelo menos a maioria dos alunos, abraçaram, e ver que esse trabalho está tomando uma proporção tão grande é muito gratificante. Então, assim, eu só tenho a agradecer, e é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou conferindo aqui se ouvimos todas as pessoas homenageadas e responsáveis por esse projeto, né? Eu tinha falado fora do microfone, mas eu vou falar aqui no microfone para reforçar, e dito no microfone, depois não tem como fugir, né? Mas eu não fujo nem quando é fora do microfone, né? Não fujo de nada, não. Mas eu estava comentando aqui que esse primeiro momento a gente fez as homenagens a quem coordenou e autores e autoras desse lindo projeto, desse lindo livro, mas tem pessoas que foram essenciais para que o projeto acontecesse, mesmo não estando como autores e autoras. Então, eu estava dizendo isso para dizer que nós ainda faremos um momento especial para entregar uma nova homenagem ao professor de filosofia da Escola Estadual Divina Providência, que é o Bruno, que é com a gente. Então, tá no microfone, Bruno. Agora não tem jeito. Tá bem? Mais uma vez, agradecê-lo também por todo o papel que você desenvolveu nesse projeto.
Queria perguntar se algum familiar, algum amigo, porque tem uma turma de amigos aqui também presente, muito bonito, gostaria de fazer uso da palavra. Por favor. Você só se identifica para as imagens da Assembleia. Meu nome é Pedro, eu sou cunhado do Patrick, e assim, esse tipo de homenagem, eu acho que ele é importantíssimo para dar uma injeção de ânimo, né, nos professores, e principalmente para os alunos também, né, ter essa expansão assim, do que é a cidade e do que os espaços onde eles podem ocupar, né? O Patrick, e puxando a sardinha um pouco assim, mas o Patrick é o professor que vai imprimir os textos em casa, já que a escola tem um limite então ele vai usar a impressora própria, ele vai levar o computador próprio, vai levar a TV própria. Infelizmente, né, a Sofia estava falando que ela veio de uma escola particular, e isso na escola particular acontece bem menos, ou quase nunca, né, do que os professores têm que fazer. Então, assim, eu acredito que esse tipo de coisa dá uma injeção de ânimo. Eu conheço o Patrick já há 14 anos, assim, eu sei o quanto que ele é uma pessoa esforçada, o quanto que ele é um professor diferenciado. Sei que os alunos entendem isso também, quanto que ele é um professor diferenciado, e eu acho que homenagens como essa reforçam isso, né? O quanto que é importante ter professores como o Patrick e os outros professores também participando de projetos como esses, expandindo, né, o horizonte desses alunos e, principalmente, eles também, né, crescendo como pessoas e como profissionais também. Mais alguém? Por favor. Aí precisa falar para a gente só o nome e o sobrenome, tá bem? Para a gente acreditar certinho lá na TV. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, sou amigo e, bom, nós nos dizemos irmãos de consideração da Sofia Vieira. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os alunos e todos os professores que participaram desse projeto, dizer que eu sou testemunha de como é difícil lutar pela educação no nosso país. Também fui estudante de escola pública, vi alunos, vi professores desmotivados no meu dia a dia, não porque eles não querem nada, como muitos diriam, mas porque muitas vezes o sistema como um todo não quer ver eles no mesmo lugar que outras pessoas mais privilegiadas, enfim. E assistir projetos como esse, livros como esse, inclusive acompanhar a trajetória da minha grande amiga Sofia de perto, realmente são um gás para continuar lutando. Eu vi a Sofia de perto lutando pela vaga dela na UFMG, né? Vi ela rasgar a folha de apostila, aprendendo o máximo possível para chegar o mais preparado possível para a prova. Enfim, assistir essas conquistas, como a vaga de Sofia, como esse livro que foi escrito por vocês, realmente são o que nos dá gás, o que nos dá vida mesmo para continuar lutando pela educação, que é um direito nosso. Então, muito obrigado a todos vocês e parabéns a vocês também. Obrigada. Mais alguém? Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ilídio Ferrarinha. Eu gostaria de parabenizar aqui os professores. Vou dizer para um professor aqui que eu sou muito fã de um primo dele, o grande filósofo Raul Seixas, aí, ó, Fabrício Seixas. E dizer a importância que quer dizer este livro para Belo Horizonte. Eu quero parabenizar aqui a mãe da Duda, a Diná, uma mulher guerreira, que Deus sabe o quanto que essa mulher lutou para ter a criação dessas meninas, que é a GG e a Duda, sozinha na luta. E hoje está aí, ó, orgulhosamente, nós, que vi essa menina pequena, vi as duas pequenininhas, tenho o meu coração aqui morrendo de alegria, satisfatório, feliz e orgulhoso de ter essa menina sendo homenageada aqui. Meus parabéns, Duda.
Meus parabéns, deputada, pela homenagem a esses professores, a esses alunos que merecem sempre estarem a nossa educação em primeiro lugar. Educação, saúde e segurança são o nosso tema. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigada. Mais alguém? Por favor. Boa tarde a todos. Eu não sou muito boa em falar em público, não, mas eu queria... A senhora precisa só dizer para a gente seu nome e sobrenome, por favor. Meu nome, meu bairro, né? Diná Teodoro de Souza. Eu sou mãe da Eduarda. Eu queria parabenizar todos os professores e aos que tiveram a iniciativa de fazer o livro, de homenagear os alunos, de proporcionar para eles essa oportunidade de se sentir homenageados naquilo que eles fizeram de bom. E parabenizar a todos e te dizer, minha filha, eu não sou a melhor mãe do mundo, não, mas você é a melhor filha do mundo. Eu te amo muito, tá? Meu nome é Leonardo Rolim, eu sou professor na Escola Estadual Divina Providência. Quando eu fui removido em 2023, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a escola e me deparei com esse projeto. Eu fiquei absolutamente maravilhado com esse projeto, de tal forma que contribuiu para que eu pudesse trabalhar, ser deslocado para essa escola. Um projeto maravilhoso, uma equipe pedagógica maravilhosa, professor Patrick, professor Fabrício, infelizmente eu cheguei depois que ele saiu, professor Bruno, o nosso querido Cláudio Omar, vice-diretor, o diretor da escola que está ali no fundinho. E no mais, todos vocês, já lecionei para alguns alunos e ainda estou com alguns, leciono para alguns ainda. Trabalho, assim, maravilhoso. Foi a melhor coisa que eu já vi nos últimos 14 anos que eu dou aula na rede estadual de Minas Gerais. Mais uma vez, gostaria de... Mais uma vez, uma salva de palmas para eles, pessoal. Mais alguém? Diretor da escola, quer dar boa tarde para a gente? Hã? Vem cá. Vem cá. Não tem nada mais mineiro do que vem cá, né, gente? Tem. Arreda. Por favor. Não, mas sou diretor da escola? Boa tarde a todos. Meu nome é Cláudio Omar. Estou na direção do Divina Providência. Eu estou quietinho ali porque a homenagem é toda deles, tá? Então, assim, participei do projeto, era professor mesmo, sou de geografia, tá? Mas, assim, fiquei lisonjeado com o que está acontecendo aqui para os meninos, mais que merecido, tá? Alguns já estão na faculdade, tá? Teve uma pessoa aqui que pôde escolher até 3, PUC, o FMG e o USP. Eu falei, ó, está com toda a bola, poderia escolher o que quisesse e acabou optando pelo FMG. Mas mineira não podia ser, né? Não, mas, assim, estão todos de parabéns, mérito deles, dos professores, que são os pioneiros no trabalho, tá? E a escola está de portas abertas para quem quiser mais ir lá, participar de projetos. E nós necessitamos disso, que a escola está lá. Praticamente, assim, só vem cobrança para nós. Tá? Infelizmente, o que mais se vê na escola é cobrança. E o trabalho está sendo feito, é reconhecido hoje por vocês, tá? Mas, assim, tem muita coisa boa acontecendo. Tá? Agradeço, tá? De coração por todos vocês aí. Obrigado. O senhor precisa volta e fala só o seu nome, por favor, nome e sobrenome.
Porque, às vezes, eu esqueço dessa parte que precisa falar no microfone, não basta a gente saber seu nome. Falei, meu nome é Cláudio Omar Carneiro Marcelino. Isso, agora está completo. Agora está completo. Mais alguém, gente? Podemos fechar? Então, nós vamos combinar. Eu tenho sempre que tem um roteirinho que eu leio ao final. Depois que eu fizer esse roteirinho, nós vamos fazer uma... Aliás, antes do roteirinho, porque se eu fizer agora, todo mundo vê que a gente está fazendo. Se eu fizer depois que eu terminar a reunião, ninguém vai ver. A gente quer ser visto, né? Nosso objetivo aqui hoje é ser muito visto. Então, eu vou pedir que todo mundo que está aqui, que está celebrando, amigo, mãe, pai, cunhado, irmã, todo mundo que está aqui, vem para cá, nós vamos fazer uma foto. Quem está aqui vai ficar sentado. Eu organizo fotos nas horas vagas também, enquanto eu não estou trabalhando como deputada, por isso que dá sempre certo. Quem é mesa, se organiza, cada homenageado pega sua plaquinha. As famílias podem subir, vão ficar aqui atrás da gente, mas uma turma que não for muito alta pode ficar aqui, ó, uma fileira aqui e o restante aqui atrás da gente. Acho que não. Nós vamos fazer uma foto de todo mundo junto para fechar o dia. Pode ficar junto mesmo. Para caber na foto, tem que ficar todo mundo junto. Mas eu acho que dá para todo mundo subir. Acho que vai dar todo mundo subindo. Dá, não dá? Todo mundo... Aqui, ó. Reda é ótimo. Aqui, ó, do lado de cá, a minha à direita. Tem vaga. Aí, ó. A gente vai pegar as placas agora, porque tem que mostrar essas placas. Isso. Atenção. Faz assim, igual eu fiz esse aqui, ó. Deita ele. Isso, para não atrapalhar a foto. Deita esse microfone aí, esse microfone Isso. Entra mais na foto. Isso. Aí, e todo mundo com a placa na mão. Vamos lá. Então, vou só falar que essa é a homenagem a todos que contribuíram, os autores, os professores do livro. BH é quem? BH é nós. Desvendando horizontes. Foi um bom treino. Agora, vamos de novo? BH é quem? BH é nós. Desvendando horizontes. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca os membros para a próxima reunião especial, que será realizada no dia 11 de novembro, segunda-feira, 9h, com a finalidade de realizar o debate público sobre a política de privatização das escolas da rede pública de ensino, avaliando seus impactos para a comunidade escolar e no cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação, bem como as implicações para a oferta da educação pública. É o nosso debate público que será feito nessa segunda, a partir das 9h. Você pode participar conosco presencialmente, aqui na Assembleia Legislativa, ou você pode participar no portal da Assembleia Legislativa, acompanhando todas as discussões. Esse é um debate estruturante, né, a respeito do que é o projeto que o governo Zema tenta implementar de privatização das escolas estaduais, e nós vamos debater os impactos para a comunidade escolar. Determina a lavratura da ata, agradece imensamente todas essas pessoas maravilhosas que fizeram com que a Assembleia Legislativa tivesse uma sexta-feira melhor, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.